Amanda estava ansiosa por seu aniversário de 10 anos há meses. Ela tinha uma lista de coisas que sonhava em ganhar: uma bicicleta, alguns materiais de arte, talvez até uma nova casa de bonecas. Emily e eu planejamos uma grande festa, convidando familiares e amigos próximos. As decorações estavam prontas, o bolo estava pronto e Amanda estava radiante de emoção. Então meus pais chegaram atrasados, é claro. Meu pai entrou com seu habitual ar de autoconfiança, minha mãe seguindo atrás. Ele não carregava nenhuma sacola de presente, nenhuma caixa embrulhada, apenas um galho áspero, ligeiramente quebrado em sua mão. Um graveto. Amanda olhou para ele, confusa. O que é isso? Meu pai estendeu para ela. Seu presente de aniversário, anunciou com um sorriso. A sala ficou em silêncio por um segundo, depois algumas risadas constrangedoras percorreram os convidados. Minha irmã Laura e seu marido trocaram olhares divertidos. Minha mãe deixou escapar uma risada suave e forçada. Amanda hesitou antes de pegá-lo, segurando-o como se pudesse morder. Eu não entendo, eu disse. Meu pai bateu palmas. Presentes caros são só para os outros netos, e então ele riu, uma risada profunda e sincera, como se tivesse acabado de contar a melhor piada de sua vida. Laura deu uma risadinha, seu marido sorriu, e até alguns dos nossos convidados mais alheios soltaram risadas educadas, sem perceber o que realmente estava acontecendo. O rosto de Amanda se desfez. Ela se virou para mim e para Emily, sua voz pequena. Por que o vovô está dizendo isso? Emily a puxou para perto e esfregou suas costas. Eu podia ver sua mandíbula se contraindo da maneira que sempre fazia quando ela estava se segurando. Eu não estava me segurando. Eu me virei para meu pai, minha voz baixa. Que diabos há de errado com você? Ele deu de ombros, completamente despreocupado. Você não merece meu respeito, William. Você sabe disso. Por que eu deveria gastar dinheiro com sua filha? As risadas morreram instantaneamente. Algumas pessoas se mexeram desconfortavelmente, percebendo que haviam rido de algo que não era uma piada. Eu vi vermelho. Os anos passados de seus joguinhos mesquinhos, seu favoritismo, sua manipulação interminável, tudo desabou sobre mim naquele momento. Mas, em vez de explodir, fiz outra coisa. Eu sorri e então me levantei, atravessei a sala e fiz algo que fez o rosto do meu pai cair pela primeira vez naquela noite. Peguei uma faca. Por um segundo, a sala prendeu a respiração, não de uma maneira violenta. Eu não ia fazer nada louco, mas de uma maneira que deixou claro que algo ia acontecer. Eu me virei para o bolo que Amanda estava tão animada e cortei cuidadosamente 2 fatias perfeitas, uma para ela, uma para Emily. Então me virei para meu pai. Você não é mais bem-vindo aqui, eu disse. Silêncio, não do tipo constrangedor, não do tipo desconfortável, um silêncio profundo e perturbador que se instalou nas paredes, do tipo que fez todos perceberem que algo havia mudado permanentemente. Por 30 minutos, ninguém falou, nem meu pai, nem minha mãe, nem minha irmã, nem um único convidado. E então, bem quando ele pensou que ainda tinha vantagem, decidi acabar com isso de uma vez por todas. Por 30 minutos, ninguém disse uma palavra. Meu pai ficou sentado com os braços cruzados, seu sorriso lentamente desaparecendo enquanto ele percebia que ninguém estava correndo em sua defesa. Minha mãe permaneceu em silêncio, olhando para o colo. Laura evitou o contato visual. Os convidados se mexeram desconfortavelmente, de repente inseguros sobre de que lado deveriam estar. Amanda estava sentada ao lado de Emily, beliscando seu bolo com pequenas mordidas trêmulas. Ela não estava mais chorando, mas também não estava sorrindo. Isso me quebrou mais do que qualquer outra coisa. Finalmente, meu pai se recostou e bufou. Você está falando sério, William? Por causa de uma piada. Mantive minha voz calma. Você humilhou minha filha no aniversário dela na frente de todos. Não foi uma piada. Ah, por favor, ele revirou os olhos. Ela tem 10 anos. Ela vai esquecer em uma semana. Amanda olhou para cima. Não, ela não vai.
O rosto dele se contraiu por um segundo, apenas um segundo. Vi algo em seus olhos, algo como dúvida, mas depois sumiu. Jesus, ele murmurou. Essa família ficou mole. Foi a gota d'água. Eu me levantei. Saia. Ele soltou uma risada aguda. Você está me expulsando? Seu próprio pai? Por que eu não gastei dinheiro com sua peste? Emily também se levantou. Sim, sai agora. A tensão era insuportável. Minha mãe finalmente levantou a cabeça e olhou entre nós, os lábios pressionados. Ela parecia que ia dizer algo, mas não disse. Laura bufou. Ah, vamos lá. O pai só estava. Eu a cortei. Você acha que isso é aceitável? Que ele trata Amanda como lixo enquanto os filhos da Laura ganham tudo. Ela deu de ombros. Talvez se você não fosse tão. Eu não a deixei terminar. Sabe de uma coisa? Chega de fingir. Vamos ser sinceros. O pai nunca me respeitou. Tudo bem. Ele sempre favoreceu você e seus filhos. Tudo bem. Mas chega de deixar Amanda se sentir inferior. Isso acaba hoje. Meu pai balançou a cabeça e empurrou a cadeira para trás. Inacreditável. O complexo de vítima em você. Dei um passo à frente. Complexo de vítima? Você entrou na festa de aniversário da minha filha e deu a ela um maldito graveto enquanto ria de como só compra presentes para os filhos da Laura. Isso não é uma piada. Isso é você sendo um velho egoísta e amargo. Pela primeira vez, ele não teve resposta. Ele só ficou lá, mandíbula cerrada, punhos fechados. Eu me virei para minha mãe. E você? Vai ficar aí sentada e deixar ele fazer isso? Ela hesitou, e então, com uma voz mais baixa do que eu esperava, disse, eu não sabia que ele ia fazer isso. Foi o momento em que tudo mudou novamente. Meu pai se virou para ela, seus olhos se estreitando. Como é? Ela pigarreou e se endireitou na cadeira. Eu sabia que ele preferia os filhos da Laura, mas não sabia que ia chegar a esse ponto. Meu pai a encarou como se ela tivesse falado outra língua. Ah, não comece. Mas ela não tinha terminado. O William está certo. Não foi uma piada. Foi cruel. A boca de Laura se abriu. Mãe. Ela suspirou e disse lentamente, nós devemos ir. Meu pai riu novamente, mas dessa vez foi oco. Você realmente está do lado dele? Ela não disse sim, mas também não disse não. Ela só pegou a bolsa, evitando o olhar dele. Pela primeira vez na vida, vi meu pai sem palavras, e isso foi só o começo. Não dei tempo para meu pai argumentar. Os dois, saiam agora. Minha mãe não resistiu. Ela deu uma última olhada em Amanda, algo quase como um pedido de desculpas, então se virou e foi em direção à porta. Meu pai, por outro lado, demorou, olhando ao redor da sala como se esperasse que alguém o apoiasse. Quando ninguém fez isso, seu rosto se contorceu em desgosto. Você é uma piada, William, ele cuspiu. Uma semana? Pouco. Eu disse novamente, minha voz fria. Ele soltou uma risada seca e balançou a cabeça. Tudo bem, mas não venha rastejando de volta quando perceber que não pode me cortar da sua vida. Abri a porta para ele sem dizer mais nada. Minha mãe saiu primeiro. Ele a seguiu, mas bem quando estava prestes a cruzar a porta, ele se virou uma última vez e olhou para Laura. Você vem. Laura hesitou. Ela olhou para mim, depois para minha esposa, depois para Amanda, que ainda segurava o graveto estúpido como se não soubesse o que fazer com ele. Então ela suspirou e se levantou. Sim, estou indo, é claro que ela estava. Ela agarrou o braço do marido, e os dois seguiram meus pais para fora. A porta se fechou atrás deles. Por alguns segundos, ninguém se mexeu. Os convidados estavam congelados, esperando algum sinal do que fazer, mas não havia nada a dizer, nada a fazer. Então Amanda desabou. Ela começou a chorar e enterrou o rosto no estômago de Emily. Emily se ajoelhou,
sussurrou suavemente e esfregou suas costas. Eu me agachei ao lado dela e coloquei a mão no ombro de Amanda. Querida, eu disse gentilmente, está tudo bem. Ela soluçou, por que o vovô me odeia? Emily fechou os olhos e respirou fundo. Eu cerrei os punhos, forçando minha voz a permanecer calma. Ele não odeia você. Ele não sabe como ser uma boa pessoa. Ela fungou. Mas ele é legal com os filhos da Laura. Engoli o nó na garganta. Eu sei, querida, e não é justo. Mas escute, nós te amamos mais do que tudo. Você não precisa dele para ser feliz. Ela limpou o nariz da Amanda. Mas minha festa está arruinada, e essa parte doeu mais porque ela estava certa. O ar na sala estava pesado. Ninguém estava rindo, ninguém estava comemorando. Os convidados se mexeram desconfortavelmente, alguns murmurando desculpas rápidas para sair. A festa de aniversário que deveria ser perfeita tinha se transformado em um desastre. Emily e eu tentamos amenizar o clima, mas o estrago estava feito. As velas já tinham derretido, os presentes pareciam sem sentido. Amanda tentou sorrir, tentou fingir que estava bem, mas não estava. E foi então que tomei uma decisão, isso não tinha acabado. Eu não ia deixar meu pai ir embora achando que tinha vencido, achando que podia humilhar minha filha e sair impune. Não, eu ia fazer ele se arrepender. Ele queria jogar jogos cruéis? Tudo bem. Eu também ia jogar, mas ia jogar mais esperto. A vingança estava chegando, e ele não ia ver até que fosse tarde demais. Meu pai sempre amou o controle. Ele construiu sua vida em torno disso, controlando minha mãe, controlando minha irmã, e, acima de tudo, tentando me controlar. Mas havia uma coisa que ele nunca poderia controlar, não importava o quanto tentasse, meu negócio. Eu comecei do zero, longas horas, sacrifícios intermináveis, superando cada obstáculo. E quando finalmente decolou, meu pai teve a cara de pau de fingir que teve algo a ver com isso. Ele nunca investiu um centavo, nunca deu conselhos, nunca levantou um dedo para ajudar. Mas no momento em que se tornou bem-sucedido, de repente ele andava por aí como se fosse um cofundador. Ele me apresentava as pessoas como se eu trabalhasse para ele. Ele chamava de nosso negócio, mesmo que ele não tivesse nada a ver com isso. E a pior parte? Eu deixei isso passar por anos porque, no fundo, pensei que se o fizesse se sentir importante, talvez ele finalmente me respeitasse. Isso foi um erro. Depois do aniversário da Amanda, parei de deixar as coisas passar. Na manhã seguinte, liguei para meu advogado. Corte-o completamente, eu disse. Meu advogado ficou em silêncio por um segundo. Tem certeza? Seu pai tecnicamente não está listado em lugar nenhum, mas ele está agindo como. Ele não é nada. Torne isso oficial. E assim, fechei a porta para ele para sempre. Ele não percebeu de início. Estava ocupado demais emburrado, provavelmente esperando que eu fosse rastejar de volta com um pedido de desculpas. Mas quando suas ligações habituais para meu escritório não foram atendidas e quando seu nome foi removido de tudo que ele fingia fazer parte, ele finalmente começou a perceber que algo estava errado. Então a tempestade desabou. Ele apareceu no meu escritório sem avisar, passando pela minha assistente como se fosse dono do lugar. William, ele latiu. Que diabos está acontecendo? Eu me recostei na cadeira, completamente calmo. Não sei do que você está falando. Seu rosto já estava vermelho. Liguei para o banco hoje. Eles não me dão nenhuma informação. Liguei para os seus diretores. De repente, não sou bem-vindo nas reuniões. Que diabos você está aprontando? Eu dei de ombros. Você disse que eu não merecia seu respeito, então por que você deveria fazer parte do meu negócio? Sua mandíbula se contraiu. Eu construí isso com você. Eu ri. Não, eu construí isso. Você só gosta de agir como se tivesse feito. Seu ingrato. Cuidado, eu avisei. Você está no meu prédio, e eu não lhe devo nada. Pela primeira vez na vida, meu pai parecia perdido. Eu podia ver em seus olhos.
Ele passou anos fingindo ser um rei, andando por aí com o peito estufado, falando sobre sua empresa, sua influência. E agora tinha acabado. Ele não tinha nada, e o melhor? Ele tinha feito isso a si mesmo. Ele deu um passo à frente, tentando recuperar o controle. Você realmente acha que pode simplesmente me cortar? Eu já. Sua respiração estava pesada. Ele me olhou como se quisesse me bater, gritar comigo, algo, mas não havia nada que ele pudesse fazer. Sem alavancagem, sem poder. Eu podia praticamente ver seu ego desmoronando. Você vai se arrepender disso, ele disse finalmente, sua voz tremendo de raiva mal contida. Você precisa de mim. Eu sorri. Não, pai. Eu nunca precisei. E então chamei a segurança. A segurança nem precisou tocar nele. Assim que apertei o botão na minha mesa, 2 homens altos e de ombros largos entraram no meu escritório. Meu pai olhou para eles e percebeu o quão patético ele devia parecer, um velho fazendo birra em um lugar onde ele não tinha poder. Você está falando sério? Ele sibilou. Eu inclinei a cabeça. Você acha que pode vir aqui fazer exigências? Isso não é sua casa. Isso não é seu negócio. Você não tem autoridade aqui, e nunca teve. Ele bufou, balançando a cabeça. Você acha que é intocável, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Mas deixe-me lembrá-lo, filho. Eu ainda sou seu pai. Você não pode me apagar só porque está fazendo birra. Eu sorri. Eu já fiz, e acredite em mim, pai, é ótimo. Os guardas deram um passo à frente, e por um segundo, pensei que ele fosse revidar. Seus punhos se cerraram, seu peito se encheu como se ele fosse dar um soco. Mas então algo inesperado aconteceu. A porta do escritório se abriu novamente, e minha mãe entrou. Ela não deveria estar lá. Eu não tinha falado com ela desde a festa, e certamente não a tinha convidado. Mas lá estava ela, parada na porta, olhando entre mim e meu pai com uma expressão que eu não conseguia identificar. Howard, ela disse calmamente, dirigindo-se ao meu pai. Venha comigo. Seus olhos piscaram para ela, sua raiva momentaneamente se transformando em confusão. O que você está fazendo aqui? Ela respirou fundo, então olhou para mim. William, podemos conversar a sós. Eu hesitei, mas então assenti para os guardas. Deem-nos a sala. Eles saíram, fechando a porta atrás deles. Agora éramos só nós 3. Mãe, o que quer que você esteja prestes a dizer? Eu comecei, mas ela levantou a mão. Eu sei que você está com raiva, ela disse, e eu não te culpo. O que seu pai fez foi errado. Eu deveria tê-lo impedido há muito tempo. A cabeça do meu pai virou em direção a ela. Bárbara, que diabos? Ela o ignorou. Mas você precisa me ouvir. Eu cruzei os braços. Vá em frente. Ela hesitou, então disse algo que eu nunca esperava. Eu quero sair. Eu pisquei. Sair do quê? Ela engoliu em seco. Disto, dele, da vida que estou presa há décadas. O rosto do meu pai perdeu a cor. Do que você está falando? Ela se virou para ele, e pela primeira vez na vida, vi pena em seus olhos. Howard, passei minha vida inteira quieta, vendo você fazer favoritismo, vendo você derrubar William porque não suporta que ele seja melhor que você. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela se virou para mim. Eu deveria ter ido embora há muito tempo, mas estava com medo, medo de perder a casa, de perder a segurança, de recomeçar. Ela respirou fundo. Mas não estou mais com medo. Eu a encarei, tentando processar o que ela disse. Você está se divorciando dele? Perguntei lentamente. Ela assentiu. Se você me ajudar. Meu pai bateu o punho na minha mesa. Você perdeu a cabeça. Ela se encolheu, mas não recuou. Não, Howard. Acho que finalmente estou sã. Ele se virou para mim, seu rosto contorcido de raiva pura. Isso é culpa sua. Você está envenenando ela contra mim.
Eu me recostei na cadeira, braços ainda cruzados. Não, pai. Você fez isso sozinho. Pela primeira vez na vida, meu pai parecia verdadeiramente impotente, e era lindo. Meu pai estava tremendo, seu rosto vermelho de raiva momentos antes tinha desbotado para uma palidez doentia. Ele olhou entre minha mãe e eu como se não pudesse acreditar no que estava acontecendo. Você está falando sério, ele disse, sua voz mal acima de um sussurro. Você realmente vai me deixar? Minha mãe assentiu, suas mãos ao lado do corpo. Sim, Howard, vou. Sua respiração estava irregular agora. Você está cometendo um erro. Você acha que ele vai cuidar de você? Você acha que William vai te salvar? Ele soltou uma risada amarga. Notícia de última hora, Bárbara. Você sai de mim, você não ganha nada. Eu inclinei a cabeça. Tem certeza disso? Ele bufou. O que diabos isso quer dizer? Eu me inclinei para a frente e bati os dedos na mesa. Você nunca cuidou das finanças, pai. Você nunca se importou. A mãe cuidou. Você só dava ordens e presumia que tudo estava sob seu controle. Seus olhos se voltaram para ela. Bárbara. Ela olhou para mim, depois para ele, então soltou a bomba. Eu já falei com os advogados. Tudo no meu nome é meu, metade da casa, metade das economias. E considerando quanto eu aguentei ao longo dos anos, vou atrás de mais. A boca do meu pai se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Eu sorri. Ah, e já que você gosta de fingir que meu negócio era seu negócio, pedi à minha equipe jurídica para investigar. Adivinha? Você tirou empréstimos em seu nome, presumindo que eu cobriria com os fundos da empresa. Sua respiração ficou presa. Você está mentindo, ele murmurou. Eu me recostei e cruzei os braços. Descubra por si mesmo. Ele se virou para minha mãe. Bárbara, você não pode fazer isso comigo. Ela olhou para ele, e pela primeira vez na vida, vi sem medo em seus olhos, sem hesitação, apenas clareza. Você fez isso a si mesmo, Howard. Ele cambaleou para trás um passo, agarrando a beira da mesa como se precisasse dela para ficar de pé. Você ingrato. Eu o cortei. Não, pai. Esse é você. Você teve uma família, e em vez de nos amar, fez favoritismo. Você teve um filho que construiu algo incrível, e em vez de se orgulhar, tentou levar o crédito. Você teve uma esposa que ficou ao seu lado por anos, e em vez de apreciá-la, tratou-a como se fosse descartável. Balancei a cabeça. Você perdeu tudo, pai, e não tem ninguém para culpar além de si mesmo. A sala ficou em silêncio. Pela primeira vez, meu pai não tinha nada a dizer, nenhum insulto, nenhuma manipulação, nenhuma maneira de virar a situação a seu favor. Ele realmente tinha perdido. Um toque do meu telefone quebrou o silêncio. Olhei para a tela, uma mensagem de Emily: Amanda está se sentindo melhor. Nós a levamos para tomar sorvete. Ela está sorrindo novamente. Eu exalei, a tensão deixando meu corpo. Era tudo o que importava. Amanda estava feliz, segura, intocada pelo veneno do meu pai. Olhei de volta para ele. Você deveria ir. Ele me encarou, seus olhos cheios de algo que eu não conseguia identificar, talvez arrependimento, talvez ódio, talvez apenas o peso de perceber que ele finalmente havia ficado sem pessoas para manipular. Ele se virou e saiu. Minha mãe ficou um momento mais, olhando para mim com algo parecido com gratidão. Obrigada, ela disse baixinho. Pelo quê? Por me lembrar que eu ainda tenho uma escolha. Então ela também saiu. E assim, meu pai saiu da minha vida. Não vou mentir e dizer que não foi bom. Foi. Foi certo. Não tomei vingança por vingança. Fiz isso para proteger minha filha, para garantir que ela nunca mais tivesse que se sentir inferior, que ela nunca mais tivesse que passar por outro aniversário se sentindo não amada.
E enquanto eu saía do meu escritório para ir para casa com minha família, eu sabia de uma coisa com certeza: meu pai nunca mais nos machucaria.